Salve, salve falantes do canal Falando Sobre, bem-vindos a mais uma quarta-feira noveleira aqui no canal. Bem, a novela de hoje nos leva para o litoral do Nordeste, numa cidade onde a colonização inglesa foi tão forte que os costumes ingleses e nordestinos se juntaram. Se você já entendeu, já captou a mensagem, você sabe que a novela de hoje é A Indomada, um grande sucesso do ano de 1997. Bem, a nossa história começa em Greenville, uma cidade no litoral nordestino que foi colonizada no século XIX pelos ingleses e que vivia da fortuna trazida pelas fábricas, pelas usinas de açúcar. Com a partida dos ingleses e com a crise do açúcar, Greenville entra no período de decadência, de falência. Mas as suas famílias, e principalmente os Mendonça e Albuquerque, permanecem com a pompa de sempre. Muita coisa vai acontecer e o traço principal dessa novela é o romance entre Eulália, da família dos Mendonça e Albuquerque, irmã de Pedro Afonso, e o operário Zé Leôncio, com quem ela se apaixona, por quem ela se apaixona e com quem ela desenvolve uma relação que não é aprovada pela sua família. E o que acontece? Problema, né, gente? Afinal de contas, os Mendonça Albuquerque jamais admitiriam que uma seus membros familiares ali se relacionassem com um pobre sem eira nem beira. Ainda assim, Eulália vive esse amor contra o irmão, contra a cunhada, a megera altiva que inferniza sua vida. E esse inferno aumenta ainda quando ela descobre que está grávida. Pedro Afonso tenta tudo quanto é custo separar a irmã do operário, que vai embora jurando que vai voltar para buscar ela e a filha. Nessa altura já sabia que era uma menina que nasceria e o nome dela seria Lúcia Helena, ou Helena, como foi conhecida ao longo de toda a trama, a personagem de Adriana Esteves, que na primeira fase foi vivida por Leandra Leal. 15 anos depois, Zé Leôncio volta com uma certa fortuna, afinal de contas, havia trabalhado no garimpo e conquistado diamantes. Está tudo pronto para ele, Eulália e Helena fugirem, mas, de alguma forma muito misteriosa, o barco onde os dois iriam fugir é sabotado. E no meio da fuga, eles naufragam. Vale aqui um detalhe, gente. Teobaldo Farruch, um forasteiro, comerciante da época, também era muito apaixonado por Eulália, que já havia se encantado por Zé Leôncio. Mesmo assim, Eulália, de uma maneira muito mística, podemos dizer, afinal a novela trata do realismo fantástico, diz que Helena pode confiar em Teobaldo. Voltamos, o barco naufraga. E o que acontece? Helena se vê órfã de pai e mãe, sendo obrigada a conviver com a megera da tia, o tio e o casarão da falida família. Nem ela. Pedro Afonso, tio de Helena, ele é viciado em jogo. E em uma dessas jogatinas no Irish Club da cidade, ele perde tudo. Inclusive a usina Monguaba, que é o grande poder ali da sua família, né? Que mesmo fechada, ainda tem aquele status. Ele perde tudo para quem? Para o Teobaldo Farruch, personagem de José Maier, que com requintes, né, de uma certa crueldade, exige tudo e inclusive a mão da Helena em casamento. Isso mesmo, ele manteria a família ali, daria uma mesadinha para eles conseguirem se manter, já que são falidos e havia perdido tudo em jogo, para ódio e desgraça de altiva, e exige que, como parte, né, do arrendamento de tudo ali, Helena se case com ele. E o que acontece? Para tentar salvar e manter o pouco de dignidade que resta à família, a jovem Helena aceita se casar, mas não é assim, vou me casar, ganhei hoje, vou me casar amanhã, não. Teobaldo manda ela para fora do país, mais especificamente para Londres, onde ela estuda, se desenvolve, cria um conteúdo cultural enorme e na data marcada, no período certo, ela volta e casa-se com ele, que havia já, depois disso tudo, multiplicado a fortuna. Muito mais rico do que já estava, né, gente? Quiséramos nós. Enfim, para ódio e desgraça de altiva, ela volta à cara da mãe, com semelhanças indescritíveis. E se casa e cumpre o seu papel, né, casando com o Teobaldo. Porém, esse casamento não é consumado e essa história é o que gira
em torno, até o final da novela, a gente vai ver essa briga de cão e rato, onde há o sentimento, não há o sentimento, quero, não quero, e no fim, os dois se criam. Falando em altiva, ela, claro que não ia perder tempo. Ela dá um jeito de sempre sabotar ou infernizar a vida da sobrinha. Só que para isso ela não está sozinha, né, gente? Ela vai contar com o corruptível e corrupto deputado Pitágoras, personagem de Ari Foutora, querida Ari Foutora, que anos depois vem a participar de uma outra trama também de Agnaldo Silva, o que seria uma participação especial, mas ele fica na novela inteira. Pitágoras é um deputado da cidade e que ajuda nas artimanhas de altiva. E claro, os dois rendem cenas de humor escrachado e fazem também a novela ser muito divertida. Ainda no núcleo político da história, nós temos o prefeito Ipiranga Pitiguari e sua esposa, a fogosa Scarlett, aquela que ao longo de toda a novela gosta de um termo que ela usa, de nhanhá. Isso mesmo, ela gosta da brincadeira e não dá moleza para o marido, que é egocêntrico e gosta de obras públicas, como a maioria dos prefeitos. Ele adora uma obra pública para mostrar que fez. Pode ser uma pedra pintada, pode ser um chafariz. O negócio de Ipiranga era aparecer e alimentar o seu ego. Mas ele não esperava que no meio do caminho fosse ter uma juíza Mirandinha, personagem de Beth Faria, uma juíza sensata, justa, correta e que brecava, literalmente limitava todos os devaneios de Ipiranga. Falando em Mirandinha, nós temos outra questão que o Agnaldo Silva também trouxe para a trama, que foi a relação de mulheres mais velhas com homens mais jovens. E aí que entra o personagem de Licurgo Spínola, o Egídio, que era secretário auxiliar jurídico da juíza e que se apaixona por ela, e os dois, ao longo da trama, se relacionam, se casam e faz com que o bafafá na cidade aconteça. Afinal de contas, uma mulher da idade dela casando com um homem da idade dele, que preconceito é esse, né, gente? Pois é, não é de hoje que essas questões de idade e gênero são tratadas e, às vezes, a maioria desdenhadas quando se fala da mulher. Porque se fosse o homem mais velho com a mulher mais nova, tudo bem, viva hipocrisia, não é verdade? Dali saímos para o centro noturno de lazer, ou melhor, o Bordel da Zenilda. O bordel que abriga ali jovens, dentre elas Dinorá e Grampola. Dinorá, uma jovem sonhadora em que tem o desejo de casar, de encontrar um grande amor e largar a vida. Grampola, uma moça que chega do nada, misteriosamente, e se instala ali e posteriormente vai desenvolver uma relação, um amor, uma paixão com Emanuel, filho de Teobaldo. Bem, voltamos para Dinorá, que além de sonhadora, gente, vai acabar sendo mais uma vez iludida, sabe por quê? Porque no meio do seu caminho, da sua trajetória, ela vai encontrar Sérgio Murilo, um homem que aparece na cidade passando com problemas de saúde e que precisa urgentemente de um rim. Bem, ela doa o rim para ele. E o que ele faz? Como diria o saudoso Mussum Spirulitz. E Dinorá, mais uma vez, numa trama de amor e decepção, segue a sua sina. E o final dela, bem, a gente tem que assistir para ver. Já Grampola, além de misteriosa, chama atenção pelos seus longos cabelos ruivos, cor de fogo. E é chamada de Grampola justamente por causa disso. A personagem de Carla Muga, inclusive, fez um papel muito importante, pois trouxe um cunho social para a novela ao abordar o tema da exploração sexual entre jovens e adolescentes. Uma questão muito importante, muito necessária de ser debatida e que a época fez, né, com que houvesse um alerta aí das autoridades, da sociedade, para perceber esse assunto, essas questões. Né? Saindo do bordel, antes de sair do bordel, é importante dizer que ao longo da trama, a Zenilda, dona do bordel, personagem de Renata Sorrah, vai se reaproximar do Pedro Afonso, o tio da Helena, que deixa de ser um banana, um pau-mandado da altiva e
se permite viver essa relação, esse amor que lá no passado havia sido impedido pela irmã, no caso pela esposa dele, né? E ali a irmã dela também entra no assunto, né? O personagem da Eliane Jardine, que é alcoólatra, que tem também uma passagem muito bacana pela trama e uma passagem de superação, apesar de viver à sombra da família e inicialmente não aparecer tanto na trama. Uma trama com mistério, uma trama com aventura, uma trama com muitas histórias. E por falar em histórias e aventura, quem não se lembra do Cadeirudo? Gente, ao longo da trama, todos queriam saber quem era o Cadeirudo que atacava as mulheres de Greenville nas noites de lua cheia. O personagem foi inspirado, na sua caracterização, a Charlie Chaplin, a bengala e o terninho. E claro que no final, no último capítulo, uma grande revelação, que vocês, se não lembram, podem lembrar assistindo em breve no Globoplay, porque a novela vai estrear no Globoplay, vai entrar no catálogo fixo da Globoplay. Bem, algumas colocações importantes sobre essa novela, né, de Agnaldo Silva. A trilha sonora dela foi uma das últimas, melhor, foi a última a ser vendida, a ser lançada em vinil. A trama de A Indomada foi vendida em vinil e também em CD, que já estava em grande ascensão na época. E foi o último produto da Globo a ser vendido, disponibilizado pelo grupo ainda em vinil. Uma outra curiosidade que vale muito a pena a gente lembrar, se você não conhece, se você não viu, é que a atriz Maria Fernanda Cândido era a modelo quem fazia a abertura da novela e se transformava nos elementos da terra, né? Em água, em fogo, em rocha e em ar. E 2 anos depois, Maria Fernanda Cândido viria fazer um grande sucesso em Terra Nostra, contracenando com o maravilhoso e também saudoso Raul Cortez, na trama de Benedito Rui Barbosa. Outra curiosidade bem interessante é que o figurino da trama foi todo inspirado, né, em figurinos ingleses, no comportamento inglês. E personagens como o Sherlock Holmes foram utilizados como referência, o figurino, né, o gestual de Winston Churchill também foi utilizado como referência para a composição. Agora a gente imagina um figurino inglês, tecidos e mais tecidos no meio do Nordeste. Quente, né? Deve ter ficado um pouquinho quente. Uma outra questão que chama atenção é que, no caso, Zenilda de Renata Sorrah, ela começa a trama tendo um caso com a Vieira, personagem de Carolina Abdala, que trabalhava na loja de Teobaldo Faruk. Porém, o conservadorismo, né, a hipocrisia, a homofobia da época, a LGBTfobia já no caso, né, que não dá quanto nome, impediu que essa trama acontecesse, não é mesmo? E aí, os autores Ricardo Linhares e Agnaldo Silva tiveram de mais uma vez mexer na trama, e o que aconteceria também na novela posterior, Torre de Babel, que a gente já falou aqui em outro vídeo. Enfim, né, gente? Estamos falando de 97. E até hoje ainda tem gente, em 2020, 23 anos depois, ainda tem gente que faz barulho e incomoda. Mas hoje, graças ao desenvolvimento da cachola do povo, essas personagens não precisam mais ser mortas. Uma coisa muito bacana também, que eu citei aqui no começo desse vídeo, é que Agnaldo Silva, como sempre em suas novelas, fazia com que personagens de outras tramas participassem das atuais e assim vice-versa. Como foi, por exemplo, o caso de Murilo Pontes, personagem de Lima Duarte, que fez uma participação em Indomada no cassino lá na jogatina, em um capítulo, e o deputado Pitágoras, que em 2001, em outra novela de Agnaldo também, participou de Porto dos Milagres. Isso mesmo, ele participou de Porto dos Milagres e ele fez tanto sucesso que o que era para ser 2, 3 capítulos de participação se tornou simplesmente a novela inteira. A Ari Voltora ficou super feliz porque participaria inteiramente da novela, a qual ele foi convidado para fazer uma participaçãozinha pequenininha. E anos depois, assim, muitos anos depois, 21 anos depois para ser mais exato, em 2018, em O Sétimo Guardião,
O prefeito Ipiranga Pitiguari e sua esposa Scarlett voltam para participar de O Sétimo Guardião, esse sim em alguns capítulos, afinal de contas eles ajudariam a Valentina Marsala, personagem da incrível Lília Cabral, a organizar sua vinda para Cerro Azul. Cerro Azul, uma cidade já, podemos dizer, mítica, né, nas novelas de Agnaldo Silva, principalmente quando ele vai para o realismo fantástico, como foi Tubiacanga, teve Tubiacanga, Greenville e Cerro Azul. Então ele fez esse mix, né, e Cerro Azul foi revelada em O Sétimo Guardião e não só citada. E Greenville passou a ser citada também em O Sétimo Guardião. Estampa, que está no ar em edição especial. Se vocês não lembram, né, como é uma reprise eu posso falar, né, gente? O último capítulo faz com que a personagem Isis, de Eva Vilma, tia da grande vilã Teresa Cristina, ao ir embora, o último capítulo, a última cena de Isis, ela voltando para Greenville. Ela para o carro, olha para a placa, direciona o seu olhar para a câmera e disse: "Eu não disse que voltaria?" E segue. Bem, referindo-se à cena clássica e icônica da última personagem, no caso de uma das últimas cenas da novela Indomada, onde Altiva vira fumaça e assombra o céu de Greenville. Bem, galera, por hoje é só. Semana que vem, um outro vídeo, uma nova história e uma nova trama para vocês. Espero que tenham gostado. Se não gostou, comenta aqui. Se gostou, comenta aqui também. Se inscreva, ativa o sininho e divulga o canal. Grande beijo, até lá!